Deixa eu ir em frente, agora girando com as nossas equipes de reportagem, também compartilhando com vocês, porque, apesar da importância do assunto, né, a vida continua e a gente tem muitas outras pautas para compartilhar com vocês. Temos aqui já no telão Daniela Malman, em Minas Gerais, e Kleber Rodrigues, no Rio de Janeiro. Eu vou começar com o Kleber para a gente falar sobre dengue. O que a dengue está causando de novo nas nossas vidas? É um lance impressionante. Uma nova fase da pesquisa sobre a vacina da dengue pode ampliar a faixa etária da campanha nacional de imunização. Por enquanto, Kleber Rodrigues, a gente está falando dos nossos pequenos e você acompanhou, inclusive, uma pequena de 10 anos recebendo a primeira vacina no Rio de Janeiro. Por enquanto, a faixa etária é de 10 a 14 anos e eles pretendem expandir. É isso? É isso, Elisa. É a ciência pensando em formas de aumentar a nossa proteção, né? Muito bom dia para você, uma ótima segunda-feira para quem acompanha a gente. Exatamente, como você destacou agora, a imunização, por enquanto, acontece no público infantil de 10 a 14 anos. Na última sexta-feira já começou essa vacinação, a gente mostrou aqui a fofura da Juliana Felinto, de 10 anos, e agora a expectativa com essa pesquisa é que aos poucos, né, as pessoas mais velhas comecem também a ser imunizadas. E aí nesse fim de semana já aconteceu a segunda etapa de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Fiocruz e do Ministério da Saúde para justamente procurar voluntários e essas pessoas serão monitoradas, vacinadas ao longo dos próximos 2 anos, serão monitoradas também para entender a eficácia da vacina no público de 18 a 40 anos. Então essas pessoas podem se cadastrar como voluntárias, existem alguns detalhes ali, elas devem ser moradoras de Guaratiba, que é uma região com histórico de casos da doença, não podem ser gestantes, lactantes, indivíduos com histórico recente de dengue, imunodepressão ou então recebimento de hemoderivados. A expectativa é imunizar 20 mil pessoas em 2 unidades de saúde lá de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Serão 2 doses nessas pessoas, portanto 40 mil doses em um período de 90 dias. E esses voluntários serão monitorados durante 2 anos. Reforçando, já tem vacina, essa vacina por enquanto não é disponível para o público acima dos 14 anos, mas a expectativa é que os resultados sejam positivos dessa pesquisa e aí a imunização seja ampliada. Isso é fundamental porque a capital hoje vive uma epidemia da doença, nós temos hoje aqui mais de 35 mil casos somente na capital. Quando a gente amplia esse dado para o estado, são mais de 60 mil registros em todo o estado, com 6 óbitos, 2 deles aqui na cidade do Rio. Eu volto contigo, Elisa. Muito bem, volto aqui para o estúdio, mas a gente continua falando ainda sobre vacinação, falando sobre dengue, porque a gente está falando de um cenário muito severo. A quantidade de pessoas que já morreram somente este ano por causa da doença. Em Minas Gerais, com a Dani Malman, a gente fala sobre isso. É um desses. Essa cadeira ama ficar girando sozinha. Você já percebeu isso? Desculpa, gente, eu não sei o que acontece aqui. A cadeira gira sozinha, mesmo que eu não esteja sentada. Agora sim, me reconectando com o papo de Dani Malman. O Ministério da Saúde, o que ela nos conta? Informou que vai enviar doses de vacinas contra a dengue para mais 29 cidades nos próximos dias. Esse novo lote completa a lista de mais de 500 municípios que foram selecionados para receber o imunizante, né, Dani? Até a primeira quinzena de março, ou seja, muito em breve tem mais cidade recebendo a vacina. Exatamente, Elisa. Um bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Atualmente são 492 municípios brasileiros que já receberam os imunizantes, mas nos próximos dias essas 29 cidades também estarão recebendo novos lotes, completando então essa lista do Ministério da Saúde de 521 cidades. Essas cidades elas foram escolhidas seguindo alguns critérios, Elisa. Elas estão em regiões onde há uma transmissão muito alta da doença e há a presença também do sorotipo 2, que é a dengue 2 considerada a mais grave. Então, no momento, nesse mês de fevereiro, alguns estados já deram início nessa vacinação, mas inicialmente nessa primeira etapa para as crianças de 10 e 11 anos de idade, mas a expectativa é que até o final deste ano os adolescentes de 13, 14 e 15 anos também sejam imunizados contra a dengue, né? Lembrando que nós já temos, Elisa, 6 estados mais o Distrito Federal em situação de emergência, então Minas Gerais,
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Goiás e mais o Distrito Federal. Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de casos. Nós estamos vivendo a pior epidemia da dengue da história. Essa é a 5ª epidemia que o estado já enfrenta. Nós já estamos quase com 300 mil casos prováveis da doença, com 32 óbitos já registrados aqui em Minas Gerais. E quando a gente fala de Brasil, a última atualização do painel de monitoramento das arboviroses, nós temos mais de 760 mil casos prováveis, 150 óbitos já confirmados e mais de 500 mortes ainda em investigação. Infelizmente, a tendência é que esse cenário piore ainda mais, mas temos a esperança da vacina aí pela frente, viu, Elisa? Ou se temos e queremos, hein? Obrigada, Dani Malman, obrigada, Kleber Rodrigues. E não tem jeito, quando a gente fala sobre esses assuntos, não tem como a gente não ficar preocupado, apreensivo. Será que alguém que eu amo pode sofrer pela doença? Será que eu posso pegar essa doença? Mas e se comigo for mais grave? Ô, Débora, a gente fica preocupado com a gente mesmo e com quem a gente ama. E aí, Débora Bergamasco, que a gente está muito orgulhoso de chamar de novo aqui, porque é a estreia dela hoje, hein, gente? O pessoal já está mandando mensagem aí, Débora, dizendo, te assistindo, aquela coisa, né, que mãe tá sempre com o coração maravilhoso acompanhando a gente. Não, minha mãe já te ama, Elisa, porque falou que você foi muito carinhosa comigo. Ela me deu R$5 e eu falei, pode deixar que vou fazer um negócio certinho por aqui. Ô, maravilhosa. Débora, eu quero falar contigo sobre essas apreensões, porque a gente quer estar sempre sorrindo com saúde, né? Mas aí vem essas doenças que tiram nosso sono. A Débora traz pra gente agora uma pesquisa, veja que interessante, é uma pesquisa inédita, apontando que a população está com medo, lógico, de pegar dengue. É esse medo de pegar a doença, mas ao mesmo tempo, o que chama atenção, Débora, é que pouca gente está disposta ou tem grana para isso, de pagar para receber a vacina, né? Exatamente, olha, a gente conseguiu em primeira mão essa pesquisa, é do Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, IPRE, que é o antigo Instituto FSB. Gostaria de mostrar na tela os dados dessa pesquisa, porque ela revela algumas informações interessantes. Olha só, então a gente vai falar sobre o medo de contrair dengue neste verão. Se a gente juntar o muito grande, 41%, com o grande, 20%, a gente tem aí 61% das pessoas que estão realmente bastante preocupadas. E, na verdade, olha, se você somar também médio, pequeno e muito pequeno, você vai ter um número de pessoas que têm pelo menos algum medo. Então, você vê aí por esse retrato da sociedade brasileira que não dá para a gente dizer que a sociedade brasileira está sendo negacionista em relação à dengue, por exemplo. Aí tem uma outra tela que eu queria mostrar para vocês também, que revela uma outra informação interessante. Olha só, a intenção de se vacinar contra a dengue, 75% diz que sim, com certeza, mais 12% sim, provavelmente, e aí você tem 87% da população, né, quase 90% da população que quer se vacinar. O problema, o grande problema, e aí mostra o quanto se falou muito durante a pandemia de Covid sobre o movimento anti-vax, anti-vacina, né? De que isso parecia muito forte, parecia que havia chegado no Brasil com muita força, mas na verdade é um grupo pequeno, porém muito barulhento. E esses 87% da população que pretendem se vacinar esbarram numa outra dificuldade que mostra, vamos mostrar a tela da sequência, que é o seguinte, a vacina, ela é uma vacina cara, né? Ela já esteve presente na rede privada por algum tempo, o ciclo de vacinação dela é de 2 doses e custava a partir de R$800. Então, em 3 meses, você teria que desembolsar aí R$800. E aí mostra, olha só, apenas 19% dos entrevistados nessa pesquisa estariam dispostos a pagar esse valor para se vacinar. E 79% não estaria disposto, né, não estariam dispostos a pagar. E o que isso mostra? O quanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é
imprescindível para a saúde da nossa sociedade. Então, acho que isso são dados que mostram realmente como esse investimento do Ministério da Saúde é fundamental. Hoje, praticamente, você não encontra mais essa vacina, que é a Qdenga, na verdade, que é da farmacêutica Takeda, farmacêutica japonesa. E, por fim, só para encerrar, eu quero trazer aqui para vocês uma notícia boa, que eu conversei com pessoas que estão ligadas no desenvolvimento da vacina brasileira contra a dengue do Instituto Butantan, e a expectativa é que ela seja aprovada no fim desse ano, que no fim desse ano ela não só esteja aprovada pela Anvisa, mas já tenha a capacidade de fazer uma cobertura aí pelo Brasil. Então, está numa fase ainda de escalonamento, eles estão testando no Instituto Butantan fazer em larga escala. Então, usando equipamentos maiores e tudo mais. E também, nesta semana, Elisa, vai haver nos próximos dias aí, uma reunião com técnicos da Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, com também técnicos do Instituto Butantan, porque por conta dessa urgência, né, em você fazer logo essa vacina nacional, poder dar encaminhamento aí para a aprovação o mais rápido possível desse imunizante, Elisa. Muito interessante você trazer para a gente essa pesquisa, hein, Débora? Porque quase todo mundo dizendo sim, eu me vacinaria. E também quase todo mundo dizendo não, eu não pagaria. E isso reflete muito a realidade do Brasil. Você tem quantidade de gente que ganha um salário mínimo, 2, e uma vacina, como a Débora falou, R$800, é mais do que querer, é a necessidade, né? Não vai ter dinheiro para isso, não vai conseguir se vacinar, por isso a importância do SUS, como a Débora Bergamasco ressaltou para a gente.